Olá para todos, é um prazer muito grande estar com vocês aqui, dando sequência ao nosso módulo de ganho de massa muscular. Como tinha prometido para vocês, eu hoje vou trazer um pouquinho sobre divisão de treino em grupamentos musculares. E aí, eu queria que todos vocês aqui curtissem, compartilhassem e comentassem para que esse algoritmo entenda que é um conteúdo que vale a pena. E meu objetivo é que você tenha autonomia, você não mais seja enganado por essa mídia canalha que aí está e você esteja apto a cuidar de sua vida. Lembrando sempre que num treino com pesos, principalmente, você vai precisar sempre, e não é só com peso não, você vai precisar sempre de uma orientação de um profissional habilitado, nem que seja periódica, de forma a reavaliar e reconstruir o treinamento a partir dali. Tá? Eu gostaria que você então assistisse esse módulo inteiro para entender por que nós estamos nesse ponto aqui agora e que você, na verdade, acabe assistindo o curso inteiro. Isso aqui é só o começo de uma jornada muito longa, estaremos juntos, né? Toda essa jornada aí. Ok, gente, então vamos lá. O que acontece é que quando você faz todos os grupos musculares num só dia, isso seria, primeiro, lembre-se que eu falo para vocês que o ideal é termos um período um pouco menor e com uma intensidade maior. Então, você fazer 45 minutos a 1h30 seria o ideal para diminuir a liberação de cortisol aí, em vez de evitar que você entre num período de um estresse físico muito grande. Então, eu queria que vocês... O que acontece? Quando você faz uma série que você trabalha todos os grupos musculares num período tão curto, implica que você vai fazer 1, 2, no máximo 3 séries por cada agrupamento muscular, o que é algo muito pequeno em termos de resultado. Lembre-se que você vai precisar de pelo menos 24, ideal 48 horas para trabalhar novamente naquele grupamento muscular, você vai ter que ter um descanso. Então, se você fizer todos os grupos musculares do corpo em dias, repetidamente, todos os dias, lembra que eu falei como uma média aí do que seria o ideal, por volta de 4 a 5 vezes por semana, com 2 dias de descanso, né, para recuperação completa. O que acontece é que se você fizer isso, todos os grupamentos musculares num dia só, indica que, primeiro, pouca intensidade, você vai ter muito pouco tempo para a recuperação dessa massa muscular. Mas em muitas academias que você vai, tem muitos professores que fazem isso como um condicionamento físico inicial, para aquele corpo entender que as coisas estão mudando e que haverá mudanças maiores, vamos dizer assim, como um primeiro degrau de adaptação a essas mudanças que virão. E aí, depois eles já, normalmente, depois de 1 ou 2 meses, eles tendem a fazer uma divisão. Existem várias formas de você dividir grupamentos musculares. Uma delas, por exemplo, é parte superior, parte inferior, né? Dividir o corpo em 2 pedaços, da cintura para cima e cintura para baixo. Então, um dia cintura para baixo, então é só perna, inclui coxa, parte posterior e anterior, parte interna também, e glúteos e panturrilhas. E o outro seria a parte superior, então peitoral, a musculatura peitoral, a musculatura do core, o abdômen, o serrátil, são aqueles gominhos que acontecem junto nos arcos costais, a musculatura posterior, os ombros, né, e peitoral, como eu já falei, e braços. Quando eu vejo que com 2 grupos musculares, eu acho muito cansativo, acho que o ideal, eu costumo dividir em 3, a tendência é você acabar dividindo em 3. Então, como eu faço? Nesse momento, agora, eu estou treinando, um dia eu faço braço e ombro, no outro dia peito e costas, no outro dia perna. Você tem condição de fazer, com isso eu consigo aí 2 dias pelo menos de descanso entre cada grupo muscular, e aí o que dá para aumentar a intensidade daquele grupo muscular e com isso ter um bom descanso, uma boa recuperação para ganho. Lembrando que isso não é regra. Você tem condição, por exemplo, no dia que você faz peito, lembre-se que quando você faz, por exemplo, um supino, você está trabalhando também tríceps. Então você pode combinar peitoral, né, abdômen basicamente 4 vezes por semana, 4 a 5 vezes eu treino. Mas, por exemplo, peitoral e tríceps no dia.
Os movimentos de costas tendem a utilizar o bíceps, então outro movimento de costa com bíceps, tá? Lembre-se de sempre colocar também antebraço. Eu gosto muito de exercícios de pegada, então tem um monte de equipamentozinhos que você compra na internet para treinos de pegada, treinos com halterezinhos em pronação, supinação e basicamente esses, para que você faça treinos, pode fazer um bíceps trabalhando o que a gente chama de impronação, né, fazendo essa movimentação com halteres. Então, trabalhando esse braço, né, bíceps, associado à costa. Perna é um dia que tem que ser separado, que é um gasto energético muito grande, você precisa estabilização de movimento, precisa ter uma concentração muito grande e uma intensidade muito grande, já que se trata de uma massa, de uma musculatura muito grande. Então, no dia que você for treinar perna, não treine outra coisa, faça somente perna. E dividir para mais dias assim. Olha, existem... Aí você começa a entrar numa escala de um indivíduo que está buscando resultados, por exemplo, mais profissionais. E isso é complicado, porque te obriga, muitas das vezes, você pega hoje, por exemplo, um fisiculturista, um halterofilista, que não é o nosso objetivo aqui. Esse pessoal, por exemplo, treina um grupo muscular pela manhã e extenua com muitas séries. Aí vão para cá, comem, tem um aporte calórico monstruoso, dormem à tarde e voltam à academia trabalhando outro grupo muscular à tarde. É possível isso? Sim, mas você sai daquela coisa recreacional e com o intuito de promoção de saúde para algo num nível hard em termos de objetivo. Não é o que nós queremos aqui, tá? Então, eu acho que a divisão máxima seria em 3 grupos musculares, com um intervalo de 2 dias entre cada grupamento, 2 dias de descanso entre cada agrupamento muscular. É claro que quando você às vezes faz um treino, você acaba lançando mão, você acaba trabalhando um pouco outras musculaturas, mas é um trabalho subintenso, vamos dizer assim, tá? Esse termo não existe, mas o que eu quero dizer para vocês é que, de alguma forma, você está ativando. O bom é que, como você está trabalhando aquela musculatura, mas de forma secundária, sem ser de forma focada nela, o que acontece é que você tem um aumento também da circulação sanguínea em menor quantidade, mas acontece também naquele grupo muscular que não é o grupo do dia. E o que faz isso? Você tem um aporte maior de oxigênio, você tem um aporte maior de nutrientes, também há a liberação de determinadas substâncias. Em outras palavras, você acaba acelerando o processo de recuperação muscular com esse treinozinho, que não é o treino principal. O treino principal, por exemplo, é bíceps, mas você acaba tendo que estabilizar articulações e vai lançar a mão desses outros músculos acessórios, mesmo que não seja o dia de treino deles, tá? Então, eu nesse momento não diria para vocês lançarem mão de uma divisão maior do que essa. Se nós estamos com esse objetivo aqui, para esse objetivo, 3 grupamentos, 3 dias diferentes de treino é mais do que suficiente e mais do que nós devemos lançar mão. Acima disso, você está partindo para um outro patamar que não é o nosso objetivo. Tá? Eu espero, assim, eu quero agora trazer algumas dicas, se a próxima aulinha, algumas dicas sobre aumento de intensidade, de eficácia, na verdade, que você vai ter, e que são outras variáveis não relacionadas diretamente ao levantamento do peso, ao exercício em si, mas que você aumenta muito a sua eficácia em resultado final. E isso é muito importante, tá? Se você caiu de paraquedas, curta, compartilhe e comente, porque assim o algoritmo entende que outras pessoas devem ter acesso a isso e realmente gostaria de entregar isso para mais pessoas, para que as pessoas tenham autonomia e aprendam a cuidar de sua saúde, claro, sempre com responsabilidade e que tenha assessoria de um bom profissional, seja o professor de educação física, seja um médico integrativo, orientando você nesse processo, tá bom? Se você caiu também de paraquedas, não deixe de olhar, de seguir o nosso curso desde o início
E sempre curtir, sempre comentar e sempre compartilhar desde a primeira aulinha, para que a gente consiga aí atingir muita gente. Muito obrigado ao apoio de vocês. Um grande abraço e não perca a próxima aulinha.